No programa Perfil de hoje, temporada 2025 da revista Atualíssima, eu converso com Jaíssa Ribeiro, que é escritora, professora e contadora de histórias, natural de Moreno, Pernambuco. Minha querida, seja bem-vinda. É um prazer imenso estar aqui hoje com você para discutir aquilo que a gente ama, a literatura. Eu sou tia Jaísa, escritora, professora e contadora de histórias. Ajudo pais e professores a educar crianças com histórias infantis educativas há muito mais de 20 anos. Maravilha. O seu perfil, ele é maravilhoso. O seu perfil nas redes sociais, eu adorei. Eu fiquei olhando e curtindo muita coisa. Gostei muito. Obrigada. Quando a contação de história mudou sua vida? A contação de história mudou minha vida, isso é verdade. Isso aconteceu bem diante da pandemia. Várias pessoas na construção, assim, de tia Jaísa, passaram e sempre vieram. Jaísa, por que tu não começa a contar história? Jaísa, por que tu não começa a fazer eventos infantis? Jaísa, tu dá tão certo com isso, por que tu não começa a fazer isso? E eu nunca fiz. Chegou a pandemia. A necessidade também, porque o medo que a gente tinha. Funcionário público vai ficar sem receber dinheiro. Eu recém-casada. Apartamento para pagar, carro para pagar, plano de saúde, um monte de coisa. Eu surtei, eu disse, Jesus, eu vou fazer o quê? O que é que eu tenho, o que é que eu posso? Aí eu parei, eu fiz assim, bom, eu tinha acabado de fazer um curso de contação de histórias, que tinha sido de tia Drica Shinohara. E eu fiz o curso, foi presencial, foram 9 meses de aulas de preparação, foi maravilhoso. Em 2019. Então, realmente, quando eu terminei ali em dezembro, e logo no início do ano, nós tivemos a questão da pandemia. Então, estava muito recente, assim, para mim. Eu disse, bom, eu tenho algo agora que eu sei que eu posso trabalhar de uma forma cultural. E já que está todo mundo em casa, o que é que eu tenho? Aí eu parei, eu disse, vou comprar um celular mais atualizado. E meu marido, para quê? Eu disse assim, não, eu vou começar a contar história. Eu vou começar a gravar vídeos no YouTube, vou monetizar isso, vou gerar dinheiro e renda para. Foi bem assim. Aí eu parei e disse assim, meu Deus, como é que eu vou fazer? Depois, sempre tem os obstáculos. E o medo. Como ser humana, eu tive medo. E foi quando surgiram outras pessoas. E agora, não porque eu queria fazer, porque eu precisava. Outras professoras começaram a fazer suas aulas online. Então, a secretária de Educação em Pombos falou, Jaísa, por que tu não começas? Abre o teu canal, porque eu sempre gravava. Eu tinha um grupo de WhatsApp da escola, e eu sempre gravava as aulas explicando, fazia contação de história, para não perder o vínculo deles. Não era aula online ainda. Eram vídeos meus, caseiros, que eu gravava e começava a enviar para as famílias, para que eles não esquecessem de mim. Mas por que, Jaísa? Porque eu trabalhava com meninos de educação infantil. Aquele início de ano, até porque o último dia de aula da gente foi carnaval. Então, assim, eu estava realmente conhecendo. E na educação infantil, eu já sabia, quando voltar vai ser aquela tragédia. Todo mundo chorando novamente. E eu preciso que eles me vejam em casa, na segurança do lar, junto com seus pais, para que eles não percam o vínculo afetivo. Então, foi quando eu comecei a contar histórias. Nisso, é, outras pessoas começaram a ver. Eu abri o YouTube, gravei. Aí, pessoas da Universidade de Santa Maria começaram a assistir, vieram me chamar para que eu ensinasse como que fazia a gravação daqueles vídeos, como que eu poderia ajudar a universidade, sobretudo a área infantil do Jardim Botânico de lá, como é que eles poderiam ajudar e fazer a conexão dos jovens com as crianças que visitavam aquele lugar. Já isso é para a gente não deixar a página, como é que faz? E aí foi quando surgiu uma outra oportunidade. Era para eu começar a ensinar como contar histórias. Nossa, Então eu saí um foi tudo pouquinho, de uma vez só. foi tudo de uma vez
é só. Então, assim, o celular eu já gostava, não tenho problema com câmera, não tenho problema em relação a medo de gravação. Esse medo eu não tinha. O meu medo era de não conseguir me sustentar. Esse era meu medo. Mas, assim, da câmera, de fazer, de abrir o canal, não, isso eu não tinha, não. Então, assim, eu comecei a buscar cursos. Então, foi quando eu conheci Lívia Alencar. Tive a experiência de fazer o curso de contação da história dela. Então, eu já tinha dois parâmetros diferentes. O de Tia Drica Shinohara, que me ensinava o pessoal, o contato físico, a memória afetiva a ser criada, e o de Lívia, que era online. Então, ela me dava esse outro lado que seria necessário para aquele período. E graças a Deus deu certo. Comecei a fazer formações para as prefeituras. Comecei lá para o sul do país, depois fui subindo, consegui Salvador, consegui Fortaleza, isso dentro do meu quarto, na minha casa. E assim, de fato, a contação de história ela deu uma virada de chave para mim, na medida em que eu comecei a ver como isso não era apenas uma brincadeira de criança. Eu afetava vidas. Eu começava a influenciar pessoas e a trabalhar com o que eu gosto, ensinando outras pessoas a fazer aquilo que eu tanto gostava. Então, o primeiro curso foi Humanizando através das telas, porque eu precisava desse contato. É muito fácil eu colocar uma criança diante de um computador, diante de um celular, e colocar para assistir desenho animado ou vídeos, aqueles vídeos animados no YouTube, porque chama a atenção da criança. O colorido chama a atenção da criança. E eu queria trazer o resgate das tradições orais, da conversa, da pessoa ali contando a história. Então, eu queria fazer vídeos em que eu pudesse estar em pé, me movimentando, trazendo essa criança para mim, sem trazer tantos recursos ilustrativos atrás, sem precisar de tanto laço na minha cabeça, nem de tanta informação. Eu queria trazer para dentro das casas, para dentro do lar dessas crianças, o resgate através de um ser humano. Então, esse foi o objetivo principal e a minha mudança deu dessa forma. Foi no susto, mas foi quando eu vi que eu tinha condições de fazer outras coisas e tinha condições de sobreviver no meio do caos que nós estávamos, que o mundo estava. Verdade. Tudo aconteceu no momento certo. Você teve a ideia de fazer o curso de contação de história apenas para agregar a sua aula como professora, com seus Isso, alunos. Não é isso. isso? Aí, do dado mundo para, aí foi quando você sentiu a necessidade do financeiro. O que é que eu vou fazer? Aí começou as lives e foi melhor, foi tudo maravilhoso para você. Tanto para sua contação de história, que você começou de uma forma que nem imaginava que ia começar nem tão cedo, e você não imaginava que ia mandar sua contação de história para o mundo. Não, Era só você e seus alunos, a princípio, né, na sua cabecinha. exatamente, exatamente. Eu não tinha essa visão de nada. E como muitas professoras não tinham essa vivência do celular, porque até 2018 eu era blogueira. Blogueira de vida fitness, blogueira de noiva. Eu organizei meu casamento com muita parceria. Eu paguei as contas do meu cartão de crédito depois de casada, que eu fiquei, né? Legal, que eu queria fazer a festa. Então, eu pagava com a ajuda do Instagram. Só que assim, eu sofri muita coisa devido a essa exposição. Eu tive três contas, sei lá, quatro, nem sei quantas contas eu tive hackeadas. Tinha que começar toda vez Nossa, do zero. A última conta que eu tive, meu engajamento era lá em cima. E eu perdi, que foi a conta do período da pandemia. Foi uma conta que eu estava crescendo, foi o boom de TV, de tudo. E eu perdi essa conta. Então, eu precisei sempre, a cada ano, praticamente, me reinventar. E a contação, ela trouxe essa possibilidade para mim. Tem tia Jaísa, lá em 2013, utilizando o celular num período que a gente nem era tão comum essa questão de blogueiras. Nem aqui na cidade, nem tanto fora dela. E assim, eu comecei muito
muito lá atrás. Então, esse telefone não tinha, eu não tinha medo. Eu não tinha esse problema. Então, eu peguei aquilo que eu gostava, que eu sabia fazer, e comecei a agregar com professores. E isso me deu Maravilhoso. possibilidade de fazer conexões, de criar pontes. Foi quando eu conheci Davidson, mas eu vou deixar você seguir. Maravilhoso. Até porque a gente não tinha o hábito de usar o celular, né, como comunicação, para usar na comunicação, na internet, Isso, como muita gente também não tinha o hábito de usar o computador, né, no isso, dia a dia, na sala de aula. Isso era coisa que ninguém nem imaginava. Aí, isso. E eu já com trazia. e você já fazia. Eu já fazia nas minhas aulas. Então, quando eu queria, eu inventava histórias dando aula. Às vezes as professoras chegavam, Jaís, eu queria aquela música que tu estava cantando, e eu já não sabia ensinar, porque eu tinha criado naquela hora. Então, pelo pedido delas, das minhas companheiras de trabalho, Jaísa, tu grava. Quando tu inventar uma história assim, grava, porque às vezes a gente não tinha acesso a tantos livros dentro da escola, a não ser os clássicos. É o que a gente mais tinha acesso. E às vezes eu queria dar uma aula sobre a água. Eu não tinha nenhuma história da água ali, eu inventava. Eu queria dar aula para ensinar o menino a escrever o nome. Eu não tinha suporte com o nome daquela criança em um livro. Então eu criava a história. Eu queria dar uma aula sobre a letra inicial e letra final. Não tinha como, eu inventava uma história com todas essas letras, história com todos os números. E eu comecei a gravar, mas era algo muito interno. Era só na escola que eu trabalhava. Então eu sabia Aí você usar, passou. eu sabia usar os aplicativos de vídeo. Eu sabia utilizar o KineMaster, eu sabia utilizar, sabia como fazer fundo, essas coisas, só que tudo muito caseiro. Era coisas que eu fazia para mim na minha casa. Então, quando chegou isso, vai ter que ser aula agora online. As prefeituras que eu estava trabalhando, eu tinha como sim, ó, gente, a gente compra um fundo. O que é isso, gente? O que acontece? Gente, um fundo verde, limão, você bota no final, estica. Você pode fazer o fundo que você quiser. E como é que faz isso? Assim. E quem é que edita? Eu sou eu. Porque no início eu gravava, eu editava, eu publicava, eu fazia propaganda, eu tinha que ligar para o povo, eu tinha que ir atrás de patrocínio. Então, assim, o meu início, ele foi Jaísa por Jaísa. Mas não passei tanto tempo, graças a Deus. Assim, foi pouco tempo. E nesse pouco tempo eu já foi abrindo as portas. Jesus maravilhoso. Foi abrindo as portas. E aí foi quando eu comecei a fazer. Eu tinha quem gravasse, editasse, publicasse para mim. Uma equipe maravilhosa. Eu tenho uma gratidão ao UD até hoje. Eu tenho uma gratidão ao pessoal do Cine TV Nordeste imensa, porque assim, eles me deram um suporte que eu não tinha, eu nunca imaginei entrar num estúdio imenso, cheio de câmera, olhando para mim para eu gravar, contando história, nunca passou pela minha cabeça. E assim, eram duas pessoas que me ajudaram depois disso, porque como a demanda aumentou, eu não tinha como manter o canal e manter as formações. Então, eu precisei gravar. Foi quando eu criei o curso, Humanizando através de telas, e comecei a vender isso. Por quê? Porque a ser humana tinha a necessidade de se manter. Que, graças a Deus, assim, meu esposo, ele parou, ele ficou parado, mas eu consegui me manter dentro das prefeituras. As prefeituras não pararam. Foi só um susto que a televisão dava, um terrorismo que fazia. Mas que naquele meu susto me ajudou assim, ó, vai, tu vai ter que se virar e conseguir resolver. Nesse caminho do próprio universo da internet, eu tive muita gente aqui no Nordeste, foram professores que foram se ajudando. E eu tenho uma equipe de, hoje nós somos 66 professores, que é a equipe conteúdo de qualidade, onde nós começamos lá na pandemia. Nós tínhamos muito mais de 100 pessoas. Agora que eu fiz uma reformulação na equipe, eu disse, gente, ó, se não dá, se está trabalhando, vamos concentrar com quem pode. E aí ficamos em 66.
mas são 66 Nossa, professores do Brasil. Temos gente em praticamente todos os estados, onde a gente se ajuda nesse sentido, produzindo conteúdos pedagógicos, produzindo, incentivando campanhas nacionais, campanhas do livro. Pronto, agora está chegando abril, teremos a nossa campanha focando na questão da leitura. E essa equipe, ela deu um suporte muito grande umas às outras. Aquilo que uma não sabia, ensinava a outra. E saímos desse jeito, fortalecendo a educação como um todo, porque foi uma transformação para todo mundo. maravilhoso. E durante a pandemia, você se descobriu, entre aspas, né? Você se redescobriu, entre aspas, porque o mundo não conhecia a tia Jaíssa, mas os seus alunos conheciam no dia a dia. E tudo isso, Isso, como você mesmo falou, você já utilizava na sua sala de aula. E como foi isso. a recepção das pessoas, sem ser da escola, né? O povão, e começou a seguir seu canal, sua rede social. Como era a recepção? Eu tinha vergonha, eu sou extremamente tímida com a Ana. Não parece, mas assim, no vídeo eu não tenho. Mas no pessoal, quando a pessoa fala, olha, Deus, é isso aqui, minha bochecha começa a ficar vermelha. Eu começo a afundar na cadeira se eu estiver sentada. Então, no pessoal eu tenho essa dificuldade, mas foi um movimento interessante. Sobretudo da questão da TV Escola, porque a TV Escola ela alcança, né, vários locais onde eu nunca pus meus pés. E o YouTube, né, que ele é a nível mundial. Então, assim, para mim foi muito diferente. Não vou dizer que eu, sei lá, o que os famosos passam, eu não sou famosa. Mas dentro da minha área, eu achei muito interessante ter essa outra vivência. Porque eu saí do círculo de Moreno. Aqui em Moreno, durante um longo período, eu sei que eu tenho um trabalho de 14 anos no Disneylândia, tenho um trabalho de 4 a 6 anos no Sofone Portela, tenho um trabalho de apoio no Áurea da Cunha e Souza, aqui em cima. Então, assim, eu aqui dentro eu plantei. Então, eu tenho hoje alunas que já estão formadas, são mães. Eu tenho alunos que ainda estão se formando, ex-alunos que ainda estão se formando. E eu sei do carinho deles de me mostrar para o filho ou para a filha, de chegar e trazer assim, olha, foi tia Jair, foi minha professora lá no maternal, ou foi minha coordenadora lá no Disneyland. Eu acho lindo isso, eu tenho um carinho imenso. Para mim, foi um momento muito especial, mas nada paga o reconhecimento das crianças. E aí eu trago para ti um relato que eu nem esperava, que foi em João Pessoa. Eu estava chegando no, eu acredito que eu não lembro agora o nome da TV. Eu estava chegando para fazer uma gravação e tinha umas crianças nesse auditório. Quando eu desci do carro, nunca passou pela minha cabeça que aqueles meninos assistiam alguma coisa desse tipo. Aí eles correram, olha, tia Jaísa, e começaram a gritar. Eu tomei um susto tão grande que até meu óculos eu esqueci no Uber. Mas assim, eu olhei e fiz assim, e de onde vem? Aí parei, eu abracei e comecei a perguntar, disse, tia Jaísa, sou eu. De onde? Eu falei assim, lá na minha casa. Aí o outro, eu disse, na minha escola. Eu outro, lá em casa. Eu disse, gente, meu nariz começa logo a coçar. Quando eu fico com vergonha, ele começa a ficar vermelho, começa a e começa a coçar, porque eu revivo aquela sensação que eu fiquei extremamente tímida. Se alguém fosse fazer uma entrevista comigo naquela hora, não sairia porque eu tava queimando em vocês. Mesmo sendo criança, é um público que eu lido diariamente, mas foi o primeiro choque, assim, pá. Tipo, eu não tinha tido. Você grava, você sai de estúdio, não passa na sua cabeça que alguém vai assistir. Na verdade, na cabeça da gente, ninguém. Acho que grava pra gente. A gente passou aquilo Verdade. ali pra gente. Quando a gente vê que dá certo, pronto, o ano passado eu tava trabalhando em Jaboatão, chegou uma menina e veio me abraçar e foi me mostrar pra mãe dela e falando, e eu não lembrava. Aí a mãe que chegou e fez assim, Jaísa, ela te assistia em casa. Eu disse, o quê? Ela, a TV Escola. Ah, tá certo. Que bom. E comecei a ver esse outro lado. Então,
Para mim, foi diferente. Foi diferente. Não é a mesma coisa que ver meus alunos, que eu lido com eles diariamente, fazendo isso. Foram pessoas estranhas. Então, a sensação que eu tive foi de novidade. Eu não esperava. Infelizmente, hoje eu não estou mais nesse nicho. Eu não estou mais trabalhando diretamente com criança. Porque depois que você começa com formação, para você sair é muito difícil. E como foi algo que deu certo e que dá para me manter direitinho, foi o que eu foquei. Hoje eu trabalho com professores. Hoje é o meu universo. Até mesmo no meu Instagram, se a gente descer, a gente consegue ver que fui mudando, fui me adaptando. Tem um período de Sim. silêncio, porque eu estava trabalhando internamente, depois de mais de 20 anos você lidando diretamente com criança. Essa virada de chave, ela não cai assim do céu. Eu precisei chegar e mudei. Estou mudando. Hoje, meu foco, quem me assiste aqui são professores ou mães. Eu observei que no seu Instagram tem lá no arroba Tia Jaíssa, mas você já não usa mais o Tia Jaíssa. Você usa a Jaíssa Thaisa Ribeiro Ribeiro. no seu Instagram. Aí Isso. você deu uma paradinha na sua contação de história. Parei em 2021, acho dezembro de 2021. Por que, Jair? Porque a demanda que estava dos cursos e das mentorias estava muito grande. Eu tenho alunos em outros países, eu tenho alunos em outros estados. E para manter um suporte não é fácil porque eu não uso nada robotizado. Então, quando eu estou falando, sou eu, ou, assim, por um bom tempo, eu tive Manu me ajudando. Hoje, sou eu que respondo. Sou eu que atendo as pessoas. Então, eu preciso dar suporte para isso, porque eu comecei a precisar escolher. Hoje eu estou com 40 anos, Coana. E o que é que eu parei? Não, não é questão de parar, não é questão de idade, não é questão de etarismo. É questão de você entender que existe um tempo para cada coisa. Hoje, meu objetivo principal, eu prefiro atingir pessoas que possam influenciar outras pessoas. Sei. Então, eu atendendo esses professores, eu sei que aquele trabalho que eu estou fazendo vai chegar no chão da escola. Então, quando eu saio Hoje, de Caruaru, que eu atendo, sei lá, 300 professores, sei lá, muitos professores de várias cidades daqui mesmo do nosso estado. Quando eu saio dali, eu sei, não vou dizer 100%, mas uma boa parte vai usar aquilo que está aprendendo para aplicar em sua sala de aula. Então, se eu saio de uma sala de formação, eu sei que aquilo que a gente está levando para os professores, eles podem aplicar em sala de aula. E eu não estou chegando para eles de cima. E é o que eu sempre falo. Eu estou falando para vocês do chão da escola. Eu sou aquela professora que sabe que a fita durex fica escondida lá na sala da coordenação. Eu sou aquela professora que sabe que numa sala de 30 para a gente contar uma história de mais de 5 minutos não funciona. Eu sou aquela professora que sabe que dentro de salas de aula inclusiva, eu preciso ocupar o meu aluno incluso. Eu preciso trazer esse aluno incluso para mim. Eu sou aquela professora que sabe que a merenda não deu certo. Quem vai ficar segurando os meninos no recreio dentro da sala é você, porque eu sou uma professora do chão da escola. E quando eu chego, como formadora, como palestrante, ou como que for, eu levo a minha realidade, o que eu trago na minha mochila. Então, é uma conexão que a gente cria e que a gente tem que é muito positiva, porque eu não estou saindo da academia, eu não estou saindo como a doutora Jaísa, eu estou chegando lá como uma professora que tem outras possibilidades, que pode trocar com as possibilidades que elas têm ou que eles têm, e que a gente consiga construir aprendizagens significativas para essa geração. maravilhoso. Aí você deu uma pausa na contadora de história, você pretende voltar um dia ou não? Eu ainda Passou. conto. Eu ainda conto, mas assim, não como antes, não na quantidade de vezes, porque eu tive Covid 3 vezes, então minha voz. Meu medo hoje era não conseguir falar contigo. Porque eu falei
tanto a tarde inteira que no caminho já estava arranhando. E assim, eu passei um período que as minhas gravações, um exemplo, tá? As minhas gravações, eu conseguia gravar de 10 a 15 aulas em uma tarde. Para eu conseguir Nossa, gravar 5 aulas, eu levava o dia inteiro. Porque eu precisava descansar a voz e voltar. Descansar a voz e voltar. Infelizmente, eu fiquei com sequelas desse período. E aí, hoje, diante de um auditório com muitas crianças, eu não consigo mais. E normalmente a realidade de escola coloca todo mundo numa quadra e diz, vai lá. Eu não tenho realmente. mais condições para isso, infelizmente. Então, eu não faço mais evento infantil. Não vou competir com brinquedo. Não vou competir com. Em outro tempo eu competiria sem nenhum problema. Não, eu vou, eu subo, eu desço, eu pulo. Não tem problema. Hoje eu tenho noção de que não dá. Então eu faço esporadicamente. Agora, semana de conscientização do transtorno do espectro do autismo. Claro que eu vou contar história nas salas. Mas aí eu já dividi 2 salas por dia, eu não vou passar. Ai, vou passar em todas as salas. Deus me livre, senão eu nem falo no outro dia. Não tem o Aí, compromisso de antes, né? Você fica mais isso, livre para fazer isso, ou não fazer. Mas você isso. E eu continua vendendo o seu curso de contação de história. Então, o meu curso de contação de história eu transformei em mentorias individuais. Eu vendo como palestras. Então, hoje eu faço formações ou oficinas práticas e trabalho nessa linha. Eu tinha o Hotmart, mas em uma fase de surto, eu cancelei. Acredito. Eu cancelei. Apaguei todas Normal. as aulas que eu tinha. Eu disse, eu não quero mais isso. E eu sou uma pessoa extremamente impulsiva. Eu apaguei todos os registros que eu tinha. Eu fico até com vergonha. Meu esposo está aqui do lado. E ele presenciou Acredito. esse surto. Ele falou assim: não era para ter deixado. Mas assim, eu tava com um aperreio tão grande. Eu não quero mais ver isso. Eu não quero mais trabalhar. Eu não quero mais. Eu cheguei a esse Acredito. ponto. E foi quando eu excluí. Mas eu sei que quando sair essa live com a Ana, eu tenho pessoas que estão esperando esse curso acontecer. E eu tenho alunos que elas me cobram e eu sei que elas vão aproveitar isso aqui, ou vão vir no meu privado, ou vão comentar embaixo. E vai lançar quando? Porque eu tenho pessoas que estão numa fila de espera, elas querem o curso de verdade, presencial. E nunca mais que eu fiz isso. Nunca mais. O último que eu fiz foi em São Paulo, em 2023. Foi o último que eu fiz. E ali realmente não era para ter parado. Estava lá com um público de mais de 1.000 pessoas. Uma delas tinha andado no. Meu Deus, ela disse que ela era de uma cidade, não lembro se era. Não lembro agora o nome. Era perto da Terra do Vinho. Eu sei que era do Sul. Ela tinha andado não sei quantas horas de ônibus para chegar para assistir a formação, a palestra que eu ia dar. E nisso, ela me abraçou, eu não conhecia, não passou na minha cabeça, eu não sabia nem que, assim, como eram vários palestrantes naquele dia. Nunca a gente que tem complexo de inferioridade, a gente vai achar que a pessoa está ali por nossa causa. Não passa na cabeça. Então chega eu, muito feliz da vida, cheia de mala, para carregar, para levar para o centro de convenções. E uma senhorinha, ela tinha mais de 60 anos. Eu até achei ela aqui no Instagram, ela me respondeu uma das vezes. Me perdoe que eu esqueci o seu nome de novo. Mas ela me abraçou. E quando eu peguei as mãos dela, assim, porque, tipo, sabe aquele abraço que abraça e segura? Pronto. Sei. Ela não me soltava e eu sem entender. Eu disse, devo conhecer. Aí pensei, né? Me quebrei. Não sei quem. Não sei quem, porque eu tenho TDAH e eu gosto de deixar isso claro, que é para a pessoa não se sentir magoada. Gente, eu realmente esqueço. Eu realmente troco nomes. Eu realmente dou nome para as pessoas. E isso acontece comigo. Eu parei, olhei para ela e segurei a mão. E quando eu olhei a mãozinha dela, bem branquinha, aquele bolo bem branquinho. Aí com aquelas pintinhas mais escuras, da idade, né? Aí eu olhei para a mão, lembrei de voinha. Aí foquei mesmo nos olhos dela, aquele olhinho de quem realmente tá
traz muita história dentro dos Sim. seus olhos. Aí eu foquei, me lembrei realmente de vovó. Daqui a pouco meus olhos estavam cheios de lágrimas e eu encarando ela. Aí ela olhou e fez assim: Eu preciso lhe agradecer. Por nada, mas eu também lhe agradeço. Aí ela, Jaísa, você me mostrou que através da contação de história eu não preciso ficar parada, independente da minha idade. Algo assim, foi uma frase até bem forte, porque agora eu estou um pouco confusa. Mas ela quis dizer que eu tinha mostrado para ela que não tinha idade para contar história, era isso. E que mesmo ela já estando aposentada, é professora de universidade. Ela é professora de universidade. E assim, ela viu que ela tinha condições de criar memórias afetivas com os netos e com outras crianças. Porque ela disse que a vida dela foi tão corrida, estudava tanto, trabalhava tanto, que ela não teve o tempo de ser mãe e de ser avó. Em todas as lives que eu fazia nesse período que a gente estava, 20, 21, 22, todas as lives, no início da live, eu dizia: essa live é para você que é madrinha, para você que é vendedor, para você que é mãe, para você que é avó, para você que gosta de contar histórias, que é professor, que é professora, que está aqui procurando, girando, zapeando dentro do Instagram, mas parou aqui. Você precisa ficar, porque a única coisa que une exércitos, une pessoas, é a história. E essa live de hoje é para você. Para você que quer criar memórias afetivas com seu filho, com seu afilhado, com seus alunos, com seus estudantes, no caso. Fica aqui comigo que a gente vai aprender como fazer isso. Vamos criar memórias afetivas de forma humana. E assim, ela começou a assistir toda quarta-feira, eu tinha o café pedagógico. E foi o que ela disse. Ela fez assim: você mostrou que eu podia aprender, mesmo sendo doutora, porque ela, para ser professora de universidade, ela é uma doutora. Mesmo sendo doutora, eu ainda tenho na minha vida o que aprender e como deixar marcas na minha geração, que era a geração dos netos dela, as raízes dela, que o Sul tem muito isso também, né? Do seu legado, lembrei a palavra, do seu legado. E nesse dia eu chorei, porque eu parei assim, como na minha vida de simples mestranda eu ia pensar que eu poderia influenciar de uma forma tão positiva uma doutora aposentada. Não passa na cabeça de uma pessoa. Mas a contação de história, ela possibilita essas coisas. Verdade, ela quebra barreiras, não é? E você também, nessa mesma época que você começou a sua contação de história, você lançou seu livro infantil. Aqui, Neco, deixa eu a voltar. história de um galo Né? cantor. Isso, exatamente. Pela editora Ser Poeta, com ilustrações de Clevison Lacerda. Como surgiu essa ideia de fazer um livro infantil? Então, o livro, ele veio na aula de Tia Drica Shinohara. A conclusão do curso, a gente escrevia uma história e publicava. Essa publicação saía como uma publicação coletiva. E era uma história que eu já tinha. Quando começou essa questão da gente ficar em casa, eu parei e pensei, eu disse, meu Deus, se eu morrer hoje, o que é que eu deixei de marca? Qual o meu legado? O que é que eu deixei aí além das memórias afetivas que a gente cria com as pessoas? Eu sei que eu já plantei uma árvore, mas eu não tinha nenhum livro publicado. E era um sonho que eu tinha de infância. Eu tinha um sonho de infância de ter um livro. Meu pai colocava muito isso na minha cabeça. E a influência de meu pai sempre foi muito voltada para a questão da escrita, da leitura, da literatura brasileira. Painho, desde a minha infância, que o pai me incentivava a isso. E ele sempre dizia, se um dia eu quero ver um livro seu. Tanto que quando eu publiquei meu primeiro artigo, que saiu não sei se foi SBPC, foi na SBPC, publicação de artigo, mas saía as revistas, os anais.
Meu pai ficou na frente do Super Bom com aquele livro mostrando a todo mundo, olha, minha filha, olha isso aqui, minha filha publicou. Quando chegavam os amigos dele, da contabilidade, ou vendedores, ele, olha, minha filha escreveu, minha filha publicou. Então, assim, ele me estimulou desde a minha infância. E eu tinha essa vontade. Assim, um dia eu vou escrever. Apareceu, não sei como foi que eu achei Davidton no Facebook. Eu conheço o Davidton, eu era professora na escola que Davidton estudava. Eu era coordenadora da noite, alguma coisa desse tipo. Foi no Portela. Quando ele lançou o primeiro livro dele. E aí apareceu alguma propaganda que mostrava a foto de Davidton. Eu disse, eita, aquele menino. Vou falar com ele. Aí chamei, ele pediu o número, eu dei. Ele ligou, fiz assim, quando ele falou, tantos reais. Eu, criatura, esse dinheiro eu não tenho, não, mas o sonho e disposição eu tenho. O sonho e a disposição eu tenho. Como é que a gente faz? Aí ele, não, Jair, você é da casa, você é da cidade, a gente facilita o pagamento. Você vê como é que você consegue fazer isso. E graças a Deus, deu tudo certo. Teve todo o processo de diagramação, porque o processo da criação da história já tinha passado, né? Já tinha passado todo o nascimento de Neco, ele já estava nascido. Aí começou a peleja, digamos assim, da questão das ilustrações. Porque Ah, sei. a primeira proposta foi numa pegada armorial. E aí eu acho lindo o movimento armorial, mas para minha realidade não cabia. Eu disse, olha, eu trabalho no interior, que eu trabalhava em Pombos, em Jaboatão. Se eu trabalho no interior, eu vou trabalhar com os meninos, eu vou contar uma história, eu vou mostrar esse livro, ninguém vai olhar para mim. Ninguém vai ligar para esse livro e eu não vou vender. Eu preciso de livros. Aí eu comecei a dizer, se eu quero assim, quero assim, quero assim. E veio a dificuldade, porque tem muito galo no mundo. Se tem uma coisa que tem no mundo, é galo de personagem. E o galo precisava ser autoral. Aí eu, como é que eu vou fazer um galo autoral? Porque até um galo azul já tem, porque tinha galinha pintadinha. Aí veio o primeiro que me lembrava a galinha pintadinha. Eu disse, não quero esse. Porque o povo vai achar que é o marido da galinha pintadinha. E eu não quero. Aí parei. Eu sempre gostei muito de, nas minhas contações de história, eu resgato muito minha cultura. E eu gosto muito da sombrinha. Eu gosto muito da sombrinha do frevo. Eu quero as cores de Pernambuco. É o que, gente? É a única alteração que eu vou fazer é na patinha dele, porque pode ser laranja. Mas eu quero um galo nas cores de Pernambuco. Eu quero azul, eu quero amarelo, eu quero verde. E que bom que. Isso é escrevendo. E que bom que Cleverson entendeu. Eu disse, Cleverson, na ilustração, a base do livro eu quero cana-de-açúcar. Porque é moreno. É engenho moreno. Eu preciso ter a cana. Eu preciso ter a casa de engenho. Eu quero que lembre, eu quero que lembre a minha cidade, eu quero que lembre meu estado. Precisa trazer um pouco de mim para isso. E foi assim que veio Neco, por um sonho que David apoiou e as outras pessoas pegaram junto, porque quando ele colocou no Facebook que saiu minha foto, estava todo mundo em casa, foi assim. E Foi ficou lindo maravilhoso. o livro, Foi maravilhoso. Confesso para você que eu vendi muito mais para fora. acredito. Mas Mas por que, assim, Neco? então, Neco veio dentro do salão de beleza de Fatinha. Diane, ela é minha manicure há muitos anos. E eu vi o menino dela crescer. Ele vai fazer agora, domingo ele faz 10 anos. Eu vi esse menino crescer. E eu sempre gostei de contar história para ele. E para eles, né? Porque são duas crianças, hoje são três crianças no salão. E a gente sempre conversava e ele tinha um Benito de um galo. Aí eu disse para ele, eu Ah, disse, olha, eu tô escrevendo uma história que o personagem principal é um galo. Aí ele, Neco, bota o nome dele de Neco. Aí eu disse, olha, Miguel, o nome vai ser Neco, vistes? Pode registrar que o nome do meu galo vai ser Neco. Sua causa. E realmente ficou.
Aí ficou, né, com o Paz usa, e sempre eu uso assim de sílabos, porque eu costumo trabalhar com crianças de 3 a 5 anos. Eu preciso de nomes fáceis. Não quero nomes difíceis e Bom, nomes que fiquem. realmente. E nomes que fiquem. Porque, assim, até hoje, agora eles são um pouquinho maiores, mas eles ainda falam como é que tá Neco, tia. Tia, eu lembro. Ou então, quando vê o irmão, que normalmente é mais novo, aí mostra, porque eu tenho eu tenho os personagens, eu tenho em feltro. Então, quando vê o personagem, eu lembro de quando eu era pequenininho. Quem vê, pensa, né? Passa muitos anos. De quando eu Me era lembra do pequenininho. Neco. Se lembram do Neco. Então, vem Muito muito bom. nessa perspectiva de Miguel. Tem muito de Miguel na minha história. Mas você ainda pensa em escrever mais algum livro infantil? Ou não? Por enquanto, não. Ana, eu quero um esse ano. Eu reuni a equipe e, e eu pensei, eu disse, eu gosto de ajudar pessoas a realizar sonhos. E na nossa equipe tem muitas professoras que gostariam de publicar sua história, uma história que elas inventaram, histórias que elas trabalham, que elas contam no chão das escolas por aí. E elas têm essa vontade de fazer isso, mas nunca tiveram a oportunidade. Então eu lancei a proposta. Meu defeito, eu procrastino muitas coisas. Então tá todo mundo me cobrando e eu não apresentei o projeto ainda. Eu já tenho orçamento, eu já sei de que se trata, mas eu não consegui escolher o nome, eu não consegui escolher uma proposta, eu não consegui pensar numa capa e eu queria mostrar para ela esse projeto. Pronto. Mas assim, seria algo para lançar este ano ainda, uma coletânea da equipe conteúdo de qualidade. Além Maravilha. disso, esse ano ainda. Infantis, só com histórias infantis. E eu ainda pretendo, porque como eu atuo hoje na área da educação especial, eu quero muito algo para essa área. E assim, eu sei que agora tá um boom, mas nem sempre. Eu já peguei tantos livros para usar agora nessa semana da conscientização do autismo. E eu não sinto conexão. Então, Acredito. eu acredito que para nascer, porque muitas vezes são pais, mães, escritores, que param e escrevem. E eu acho que para minha realidade vai nascer de mim, do meu coração, para ver se eu me conecto com a nossa realidade daqui, sobretudo de Jaboatão, Moreno, aqui, essa região. Não que não possa ser utilizado fora, mas eu quero algo nosso, daqui. Aham. E aí, Bem e aí eu regional. preciso E aí eu preciso fazer isso. Eu pretendo sim continuar. Na escrita, sim. Na contação eu não consigo mais, não. Mas na escrita, sim. Beleza, tranquilo. Mas o ano passado, você participou como coautora de um livro, Lugar de Mulher é no Topo do Mundo. Eu achei esse título do livro maravilhoso. E achei encantador também o que eu acompanhei dele nas redes sociais. Como foi participar desse trabalho? Então, eu recebi o convite em dezembro, naquele evento, no evento que eu te falei, lá de São Paulo. Eu fiz curso com a Naile, que depois que eu comecei a entrar na área, eu tive a ajuda, eu nem falei dele, eu tive a ajuda de Ricardo Ventura. E Ricardo, ele foi meu professor na linha da linguagem silenciosa, na linha da PNL, na área de vendas, porque eu sempre gostei de contar história, mas eu não sabia vender. Então, eu precisei fazer os cursos de Ricardo. Eu fui mentorada de Ricardo. Ricardo, pronto, foi Ricardo que me orientou. Depois, o canal ele já estava aberto, ele tinha público. O que é que Ricardo fez? Potencializar esse público. Ele já disse: você tem um público muito bom no Instagram, você precisa levar esse público bom pro YouTube. Eu comecei esse movimento. Não tive muita paciência, não.
Mas assim, eu comecei o movimento de levar. Mas o que acontece? Muitas vezes você leva, a pessoa não loga. Você manda você bota aqui o link e a pessoa não loga, só assiste, não tem como curtir, não tem como deixar um comentário. Isso me cansava. Mas eu fiz. E nesse curso, eu conheci outras pessoas e a gente vai fazendo networking. Vai fazendo os contatos que a gente precisa. E Naíli é uma delas. Naíli, ela é uma mulher que empodera outras mulheres. Influencia outras mulheres. Eu tinha acabado de lançar o Descobrindo a Contação de Histórias. Eu lancei sozinha, na minha casa, na sala da minha casa, sem uma editora por trás. E comecei a vender para os professores porque eu estava cansada, não podia gravar. Não queria deixar meu curso gravado porque eu não apaguei, então eu não tinha. Aí o que é que eu fiz? Aquilo que eu costumava ensinar, eu vou escrever. Aí fiz um e-book, porque eu trouxe o valor Maravilhoso. do eu trouxe o valor do curso para um valor irrisório de um e-book. Mas Jaísa, por quê? Eu disse, porque a atualização ela vem constante. Então, aquele produto na minha prateleira, ele não vai te dar tudo. Ele vai te dar o meu melhor. Mas o meu melhor, eu vou trabalhar para ter melhor ainda. Então, eu tinha acabado de ter o lançamento do Descobrindo a Contação de História e eu estava vendendo para os professores. Ela veio e fez assim, Geisa, por que tu não conta tua história? Aí eu, tá, pra quê? Aí foi quando ela falou, disse, olha, esse livro ele vai ter lançamento mundial. E alguns países precisam de escrita de professores. Porque esses países eles estão precisando de influenciadores na área da educação. E é a sua área. Você é maravilhosa naquilo que você faz lá. Eu acho lindo quando você entra na sala de aula, porque eu filmava a estrada de barro que eu pegava, os carros que eu pegava, carona que eu pegava com o povo para poder chegar em Pombos, lá no sítio dentro de Pombos. A gente passava por um sítio, pegando os alunos para poder ir para o outro sítio onde tinha escola. E aí eu aceitei o convite. Eu disse, vou escrever. Não fiz a história de Jaísa. Eu fiz o relato dessa virada de chave através da produção de história. E do meu projeto, que era Uma Vez Lá em Casa, onde eu apliquei em Jaboatão e em Pombos. Aí saiu nesse livro aqui, essa história desse projeto. E através dele eu tô... Nossa, vieram muitos contatos, muito positivo para minha vida, para o meu posicionamento como pessoa, como profissional. Chegamos a Eu, Dubai, estamos chegando a Nova York agora, em maio. Então, quando que eu pensei que uma professora que começou como auxiliar, trocando fralda de menino, ia pisar no salão da ONU para explicar para as pessoas como um projeto de Era uma Vez deu certo no interior de Pernambuco. Que passou na minha cabeça. verdade. Mas eu não sou uma pessoa que perca oportunidade. Se a oportunidade bater na minha porta, eu vou embora. Desse E como é que jeito. está sendo a recepção desse trabalho? Lugar de Mulher no Topo do Mundo. Quando as pessoas pegam um livro e leem a sua história, o que é que elas falam para você? Então, primeiro do desafio. Eu acho interessante que por uma boca só. Normalmente elas falam, Jaisa, como foi que tu passasse 6 anos, Jaisa? Saindo de casa praticamente de madrugada. Eu disse, não, gente, não foi 6 anos, não, calma. Depois eu saí do sítio, eu vim para o centro. Mas o meu início realmente foi no sítio. E falavam da questão da disparidade, porque era uma escola do interior e uma escola de Jaboatão, região metropolitana. E assim, com pais que não tinham acesso à televisão nem a celular, hoje eles têm, mas na época eles não tinham. Era muito pouco, era muito resumido, tipo, era um celular para a casa inteira para ter acesso e uma escola onde todo mundo tinha tablet, um exemplo, né? Onde tinham acesso a celular, televisão, internet. Eram duas realidades diferentes, mas que a gente conseguiu equilibrar. E nós tivemos um resultado muito positivo aqui em Pombos, assim como tivemos um resultado positivo em Jabotão também.
Mas em Pombos ele é mais visível, porque minha sala era muito seriada. Então era mais visível. Nós tivemos publicação, eu tive duas alunas que passaram na seleção municipal para o Descobrindo Talentos. E elas publicaram as poesias que elas fizeram. Então, para elas estarem ali naquele salão com os professores da escola, de escola, que eles chamam de escola da cidade. Escola da rua, tia, a escola da rua. E assim, a experiência que eles tiveram, eu vou levar para minha vida. E eu sei que elas também, elas vão crescer. Hoje em dia, quando elas me encontram, elas ainda lembram, que isso faz. Agora faz 5 anos. Faz 5 anos que vivenciamos essa experiência. E eu tive a oportunidade de publicar, de deixar registrado. Eu passei por ali. De certa forma, eles tocaram minha vida e eu pude também tocar a vida deles. E para mim isso é extremamente positivo. Lá, o reconhecimento ele existe. E hoje esse reconhecimento está alcançando outros lugares, o que é muito interessante para mim. A recepção tem sido Atravessando positiva. fronteiras. Como? Atravessando fronteiras. Atravessando fronteiras, exatamente. Agora em Como inglês. é, como é que fica o seu coraçãozinho com tudo Grato. isso? Grato, Coana. Eu sou muito grata. Eu sou muito grata a tudo que Deus tem possibilitado na minha vida. E é o que eu, desde pequenininha, comecei a batalhar também. O Senhor, Ele permite, Ele capacita. Mas se a gente se escorar, se a gente se acomodar, se eu segurar a minha vergonha, eu não saio do lugar. Então, eu precisei tirar a sandália dos meus pés, colocar meu salto ou não, e enfrentar meus medos, desbravando as barreiras que a gente mesmo coloca. E não ligar para a opinião do outro. O meu foco sempre foi a criança. Até hoje, meu foco continua sendo as crianças. Quando eu saio da minha casa de madrugada cedinho para enfrentar aeroporto, para enfrentar trânsito até Cupira, Lagedo, sei lá o quê, eu vou pensando em como eu vou estar tocando aquelas vidas e como aquelas vidas que foram tocadas por mim podem alcançar outras gerações, mesmo que eles nem saibam que foi tia Jaísa que trouxe aquilo ali, mas que eles vivenciem aquela experiência, que criem memórias afetivas, que levem para a vida deles, que alguém na vida deles contou história para eles. Então, hoje o meu coração, a palavra é gratidão. Eu sempre fui uma pessoa muito grata, mas hoje é ainda mais forte. Principalmente quando minha mãe chegou para mim e fez assim: minha filha, você vai atravessar o oceano inteiro. Você vai atravessar a África. Minha filha, voe. Eu comecei a chorar. Eu disse: meu Deus, minha mãe, que coisa mais linda! E assim, é uma gratidão realmente imensa, né? Eu sou filha de professora, eu sou filha de comerciante, eu sou neta de tecelã. Então, a memória afetiva que eu tenho das histórias são imensas. Eu fui criada numa geração de escutar história na calçada de casa. De noite de São João, tá ali a fogueira, a gente assando milho e vovó contando histórias. Então, eu fui afetada pelo o afeto existente na minha família. E eu gosto de pensar em afetar e influenciar outras vidas, outras famílias também, né? Maravilhoso. Uhum. Você já é professora, trabalha com educação há mais de 20 anos. Se você pudesse voltar no tempo e conversar com aquela garotinha lá atrás, a Jaíssa, que estava pensando em estudar educação, estudar pedagogia e queria ser professora, qual o conselho que você daria hoje para aquela garotinha? Eu diria, Jaísa, acredite em você. Confie em você. Confie na sua história. Confie no seu coração, na sua intuição. Obstáculos vão vir, mas confie.
que você tem uma direção a seguir. Eu acho que se eu tivesse isso na minha mente lá atrás, eu não teria enfrentado tanta insegurança. Mas aquela insegurança ou aquele medo de rejeição, ele foi importante para mim, porque ele também me deu um freio, que eu já tinha a fama, digamos, ela é amostrada. Eu já tinha essa fama, porque era a defesa que eu criava para não demonstrar a minha timidez. Então, para não demonstrar, o meu sorriso era muito alto, eu gostava de coisas escandalosas. Se tinha uma apresentação, eu estava lá. Se tinha um seminário, eu estava lá na frente. Se era uma feira cultural, eu estava em cima de uma cadeira, dando aula para um monte de gente. E sempre eu recebi muitas flechas, porque eu sempre estava ali, de peito para fora, lá na frente. Se eu tivesse enfrentado aquelas pessoas naquele tempo, talvez eu não tivesse toda a insegurança que eu tive na minha vida, achando, não, eu não posso aparecer muito. Não, deixa eu aqui quietinha. Não, não, fala tu. Vai, Jaísa, fala, não, obrigada. Eu, eu daria um abraço em Jaísa de 1999. Eu daria um abraço em Jaísa de 1999. Um cheiro bem grande. Dizia, vai, menina, só vai. Só vai que lá na frente deu certo. E eu faria de novo, Cona. Eu faria magistério de novo. Eu faria pedagogia de novo. Eu faria meu mestrado em educação. Eu desistiria de novo. Eu faria outro mestrado em educação para não desistir e terminar. E talvez eu não fizesse as 4 especializações. Eu acho que não precisava. Mas como eu saí da faculdade, eu não sabia o que é que eu queria fazer da vida. Eu só sabia que eu queria ser professora, mas eu não sabia em que área que eu queria. Então eu fui fazer de supervisão, de gestão, de educação infantil e de educação especial. Eu disse o que aparecer de vaga eu tenho especialização. Mas foi bom. Educação nunca é demais. São Desse experiências que jeito. você vai levar para a vida. Hoje, como você se define? Profunda. Mas eu me defino como uma mulher que busca, que corre em busca dos seus sonhos, filha amada da esposa e como uma profissional que a cada dia renasce, com novos desafios, novos sonhos. Meus sonhos eles se renovam a cada manhã. E assim, me vejo como uma filha de Deus, a menina dos olhos de Deus. Maravilha. Jaíssa, eu adorei conversar com você aqui no programa Perfil da revista Atualíssima. Qual a mensagem que você deixa para quem está nos assistindo? Primeiramente, eu agradeço muito pela oportunidade. Para mim foi uma honra participar desse momento com vocês. E deixo aqui a mensagem de que a educação, ela salva vidas. A educação e a cultura, ela pode salvar vidas. E nós tivemos aí um grande período mundial que provou isso. Nos reinventamos, nascemos novamente e tivemos a oportunidade de fazer diferente. Então, possamos fazer isso de forma consciente, como, de fato, cidadãos responsáveis e que sabem que precisam do melhor. Então, que possamos a cada manhã escolher uma nova oportunidade de viver. E que a leitura, ela possibilita isso. A contação de história, ela nos leva a lugares onde nunca pusemos os pés. Gratidão. Linda, linda mensagem. Eu desejo muita luz no seu caminho e sucesso. E volte sempre que quiser aqui no programa Perfil, tá certo? Muito obrigada. Beijo e beijos e até a próxima. Um cheiro grandão para vocês também. Tchau, tchau, tchau!